E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para encerrar essa saga que foi o reino animal. A partir de hoje, vamos falar de cordados. Falamos sobre todos os invertebrados e agora vamos falar de todos os grupos dos vertebrados. Estão prontos? Então vamos lá. Com que eu vou começar os vertebrados, tá? Eu vou começar a parte dos vertebrados, aquela parte que está intimamente ligada com os equinodermes. O que é que significa ser cordado, né? Teoricamente é ter coluna vertebral, você pensa, mas na verdade não, tá? Ser cordado, na verdade, é ter uma base para a coluna, que nós chamamos de notocorda. Então, nós temos que entender que eu tenho aquele grupo de cordados que realmente tem coluna e aquele grupo que não tem coluna. Ou teve coluna parcial, ou tem coluna, mas ainda não é um animal tão avançado. Vamos falar um pouquinho sobre todos eles. Como você pode observar aí, né, a filogenia do grupo, você vê que bem antes dos cordados eu tenho os equinodermatas, né, os equinodermos. E qual foi a grande característica dos equinodermos? Foi a deuterostomia, ou seja, lá na fase do blastóporo, o primeiro orifício que apareceu, né, no corpo dele foi o quê? Foi o ânus. Depois é ele ter, né, um endoesqueleto. Isso é uma novidade muito grande, porque os outros grupos que tinham esqueleto externo. Ele é o primeiro a ter esqueleto interno. Os equinodermatas, quem é que vai aparecer no processo? Ser cordado não é ter só notocorda, mas tá, é um dos principais fatores. Então temos aí três grandes grupos dos cordados que nós vamos trabalhar a partir de agora. Dentro dos processos evolutivos dos cordados, né, as grandes características evolutivas são intrínsecas do grupo. Porque quando eu coloco as características gerais, não tem nenhuma grande novidade. Todos têm simetria bilateral, outros animais tinham simetria, todos são tribásticos, nenhuma novidade, né? Desde os plateumintos todo mundo é triblástico. Eles são celomados, tá certo? E desde o momento em que eu tinha lá um anelídeo, um molusco, eles são né, celomados, também não há uma grande novidade, porque a característica aí é ter celoma enterocélico. Mas, Ítalo, o que é que significa ter celoma enterocélico? Lá, quando eu expliquei nos equinodermos, eu falei sobre esse celoma. Volte lá na aula e veja o que é que significa ter celoma enterocélico. Somente equinodermatas, que é o único invertebrado que tem, e agora todos os cordados. Os outros têm celoma esquizocélico, né? Um vem a partir da bolsa lateral e o outro vem a partir da bolsa do celoma, e isso é uma questão classificatória. São deuterostomo, os equidormatas já eram, né? Deuterostomo, tem esqueleto interno, os que tem, e lá nos equinodermos já tinha esqueleto interno, e são metamerizados. Desde os anelídeos, as musculaturas já têm metâmeros, né? Então não é nenhuma novidade. Quando eu olho do ponto de vista embrionário, eu posso dizer que os cordados são os que têm, né, a embriologia mais significativa. Eles passam pela fase da mórula, blástula, gástrula. Quando ele chega na neurula, ele tem um upgrade enorme dentro dos grupos inferiores, né? Porque na neurula aparecem 4 características intrínsecas somente dos cordados. A primeira, a notocorda, que é aquela que vai dar a base para a coluna vertebral. Se você viu lá no sistema ósseo, como é que ocorre a ossificação? No caso aí seria uma ossificação endocondral a partir de uma cartilagem. Então, a notocorda é essa cartilagem. Eu tenho um tubo neural, já que agora você vai ter uma cefalização. Essa cefalização ela vai ter que ser ligada a uma coluna vertebral, característica nova. Eu vou ter uma ossificação, um somito em cima da minha coluna, ou seja, eu vou ter uma coluna protegida. Então, eu tenho que ter a formação de um tubo neural e pós formação do tubo neural, eu vou ter aí a ossificação de somitos em cima desse tubo neural. Importantíssimo, característica única dos cordados. Eu tenho a cauda pós-anal, é importante essa cauda, porque nos peixes ela vai ser a nadadeira, nos animais quadrúpedes ou bípedes, ele vai ser as pernas. Então eu tenho importância nessa visão, eu vou ter uma cauda que vai se transformar segundo a minha necessidade. Vou ter as fendas faringianas, que nos peixes vão estar ligadas às fendas faringiais expiratórias, né, nos peixes ósseos e nos peixes cartilaginosos, e nos
animais que respiram ar atmosférico vai formar a traqueia. Vamos falar do primeiro grupo que antecede os cordados, que são os hemicordados. Ítalo, por que hemicordado? Porque ele é um cordado paralelo, ele é um cordado que está antes da formação de coluna vertebral, né? Então vamos supor que ele é o primeiro processo evolutivo depois dos ectodermatas. Quem são esses hemicordados? São esses animais que você vê na foto, que geralmente estão nas praias, na areia do mar, tá? Eles formam buracos que ficam na areia do mar. E esse animal, ele, na verdade, ele é provavelmente a interseção dos cordados. Por quê? Porque no momento em que ele se desenvolve enquanto indivíduo, ele forma uma bolsa que lembra o processo da notocorda. Só que essa bolsa está ligada à boca. Com o passar das observações embrionárias, começou a se ver que essa bolsa de notocorda, na verdade, não era uma notocorda, era um prolongamento da boca, mas que serve para uma sustentação corporal. Então era como se fosse uma notocorda falsa. Foi o primeiro relato de uma possível notocorda. Então ele ficou ali entre os equinodermos, porque ele não tem, né, característica de equinodermos, e nem tem característica de um cordado completo. Ele é um semicordado. Lembra lá dos poríferos, que também não tem características totais de animais, mas ele está num subfilo parazoa, paralelo. Ele é um antecessor, não é isso? Então ele também está ocupando dentro dos cordados essa questão de antecessor do grupo. Aí a partir de agora eu tenho o primeiro cordado verdadeiro, né, teoricamente, né, o primeiro cordado que é classificado como cordado, mas ainda não é um cordado completo. Por quê? Porque ele é um protocordado, né? E o exemplo que nós utilizamos aí é a assídia. A assídia, enquanto larva, ela tem notocorda, enquanto larva, tá? Enquanto ela está nadando. Aí no momento que ela se fixa num local, como você pode ver aí na foto, ela se fixa muito em pedras, que ela se desenvolve para a fase adulta, essa notocorda ela some. Aí eu fico essa bolsinha, né, gelatinosa, fixa, me torna um animal filtrador, não vou mais nadar, não preciso de coluna, essa notocorda regride. Então eu não formo coluna vertebral, não tenho mais notocorda na fase adulta, mas tive na fase larval. Então eu sou um protocordado do subfilo urocordado, né? Então eu sou um protocordado do subfilo urocordado. Eu continuo nos protocordados agora, mas vou falar do subfilo cefalocordado. Quem é que faz parte dele? O anfioxo. Lembra agora que eu mostrei as 4 características para você dos cordados, do que eu fiz um corte. Mostrei notocorda, tubo neural, fendas faringianas e cauda pós-anal. Pronto, esse animal é o exemplo. Por quê? Porque ele é um peixinho, tá? Vive ali no bênton, né? No detrito da areia, enterrado na areia, não sai, cego, fica comendo detritos da areia do mar. E esse animal é o melhor exemplo, porque quando eu corto, eu consigo ver todas as etapas embrionárias, tá? Quando ele se torna adulto. Isso é interessantíssimo. É um animal que praticamente vive a vida enterrado, tá? E ele tem as 4 características de um cordado. Ele tem notocorda, certo? E essa notocorda não progride para uma coluna. Ele usa essa notocorda gelatinosa, né, a vida toda. Ela tem uma consistência de cartilagem, lembrando ali um bastão de cola quente, né? Então sustenta o corpo dele é o necessário. Tem tubo neural que não forma somites, tá certo? Tem fendas faringianas, que ele usa para alimentação e respiração, e tem cauda pós-anal. Então, vamos dizer aí que dentro dos cordados, ele é o primeiro predecessor de um cordado mais completo. Eu tinha o urocordado antes, que só tinha notocorda na fase larval, agora eu já tenho um urocordado que tem notocorda a vida toda. Agora preste atenção, nós vamos falar agora, não mais de um protocordado, nós vamos falar de um cordado. Eu saí do subfilo protocordado e vou agora para o subfilo vertebrado. Saí dos protocordados e vou para o vertebrado. Só que eu vou falar de uma superclasse que são os agnatas ou ciclostomos, peixe que a mandíbula é circular, não fecha. Ele não tem a articulação mandibular, mas já tem coluna vertebral, que são os peixes bruxas e as lampreias. Esses peixes são interessantíssimos, né? Eu tenho os peixes bruxas nos mares, as lampreias nas águas doces, tá? E esses peixes, ele tem como característica o primeiro processo de formação de coluna.
Então a notocorda dele serve de base para a formação dos somites da coluna vertebral. O tubo neural dele é coberto por esses somites, então forma uma coluna com tubo neural dentro. Eu tenho uma cabeça, né? Então eu tenho ali uma cabeça aonde eu guardo o meu cérebro, só que a minha boca ela não fecha, ela é uma boca arredondada. Então eles são animais muito parasitas, né? Um peixe passa ali, ele vai e se fixa, tá certo? Naquele peixe para sugar a hemocele daquele peixe. Então eu vou ter lá peixe bruxo e lampreas. Esses animais, interessantemente, né, vivem nos oceanos e rios. O peixe bruxo é um animal detritivo, né? Ele espera muitos animais morrerem e ele vive em uma profundidade considerável. Então, quando o animal morre, ele é saprófago, ele vai lá comer aquele animal morto, uma baleia, um tubarão, né? E a boca dele é circular, então ele chega naquele animal, dá uma circulada e puxa, né? A lampreia, ela vive em água doce, né? Então ela vai lá e se fixa com a boca, tá certo? E vai parasitar, que não faz parte da craniata, porque a mandíbula dele não fecha. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos, tá? Nós começamos os cordados somente pelos cordados mais simples, e a partir da aula que vem nós vamos falar agora de peixes. Então eu vou falar dos peixes cartilaginosos, vou falar dos peixes ósseos, todas as suas características e como é que nós utilizamos para classificá-los. Obrigado aí pela atenção e bom dia.